Além da imaginação. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Tudo começou quando eu morava em São Caetano do Sul. Isso tem 8 anos mais ou menos. E eu fiz um pacto com o diabo. Exatamente isso, terrível, chocante, mas eu fiz um acerto com o diabo. Eu era proprietário de uma discoteca. Eu tinha uma casa de som, uma danceteria. E certa ocasião apareceu um senhor por lá de cabelos grisalhos, mal encarado, com uma voz embargada, uma voz rouca, uma voz estranha. Ele apareceu lá e perguntando quem era o dono, quem era o proprietário, para os funcionários ali que estavam à disposição dos clientes. Eu então me aproximei e disse: pois não, algum problema? E disse ser eu o dono dessa danceteria. Mas assim que eu me aproximei dele, logo que eu cheguei próximo dele, eu já comecei a sentir algo estranho, uma espécie de calafrios, arrepios pelo corpo inteiro. Fato, eu nunca tinha passado por isso antes, nunca tinha acontecido comigo antes. Assim que me aproximei dele, quando ele perguntava pelo dono, eu senti uma espécie de arrepios pelo corpo inteiro. E ele me perguntou direto: o senhor quer vender essa casa? Eu disse: não está à venda. Eu jamais venderia a discoteca, está me rendendo um bom dinheiro, tem uma boa frequência e eu gostava, além do mais, era o meu trabalho. E esse homem, ele foi seguindo, me fazendo propostas incríveis, oferecendo dinheiro, muito dinheiro, grana alta. Mas mesmo com uma oferta exorbitante que ele me fez, eu decidi que não era o desejo, não tinha intenções de vender. Essa pessoa saiu, deu para ver, nervosa dali, tensa dali, e na porta ainda falou: olha, eu ainda vou voltar aqui, eu ainda vou voltar de novo e vou te convencer a vender. E aquilo ficou. Ele saiu. Depois do trabalho eu fui para casa descansar. Estar junto da minha família era coisa que eu não abria mão. Eu tinha orgulho da minha família, da minha mulher, da minha esposa Marlene, dos meus 2 filhos, e tudo na minha vida ia bem. A família boa, filhos educados, inteligentes, saudáveis. A Marlene, uma esposa carinhosa, honesta, feliz. E apesar de trabalhar muito, eu conseguia tempo para me dedicar à família. E uma semana depois de receber aquela visita estranha, aquele homem muito estranho, eu estava em casa com a família quando de repente toca a campainha. Eu pedi a Marlene que atendesse a porta. E quando ela voltou, eu notei que ela tinha um brilho estranho nos olhos. Ela não estava no normal dela e um certo medo em seu rosto. Alguma coisa estava errada, estava acontecendo com ela alguma coisa. Eu perguntei: amor, o que aconteceu, Marlene? Aconteceu alguma coisa? E ela disse que na porta estava um homem de cabelos grisalhos, insistindo em falar comigo, querendo falar comigo. A mesma pessoa. Era o mesmo homem que queria comprar a discoteca e que tinha feito uma proposta absurda, muito dinheiro. Estava ali, na porta da minha casa. O mesmo homem. E insistia para que eu vendesse.
Eu só sei que de conversa a coisa virou uma discussão feia e ele me disse: o senhor não quer mesmo vender? Eu vou pedir mais uma vez, abra o preço. Abra. Não tem negócio, não está à venda. Não vou vender. Pois fique sabendo então que você vai perder. Você, aliás, não vai só perder a discoteca, como vai perder tudo. A família. A sua família. E foi embora. E saiu. O tempo passou, até desde que eu até tinha esquecido o tal homem. Mas me lembrei logo porque as coisas começaram a ficar feias, de repente, pro meu lado. A discoteca, que sempre foi um sucesso de público, começou a fracassar. A minha mulher, que tinha muita saúde, já não saía mais do hospital, abalada com o sistema nervoso. O meu filho, que quando voltava da escola numa noite, foi assaltado, apanhou dos ladrões. Assim, as coisas começaram a ir para trás e acontecer uma atrás da outra. Só coisa ruim, só coisa ruim. A discoteca saía a confusão, saía a briga, isso toda noite. Em casa, muita discussão com a Marlene, com os meus filhos. E as palavras do homem, aquelas palavras daquele homem de cabelos grisalhos não saíam da minha mente. Você vai afundar, você vai perder tudo. Você vai perder a discoteca, você vai perder a família. E pensando nisso, vendo minha casa cada vez pior, o ambiente cada vez mais carregado, eu decidi procurar um pai de santo em São Paulo. E falei, contei tudo o que estava acontecendo na minha vida, esse pai de santo. Ele disse que um trabalho muito feio foi feito para minha vida, se arruinar mesmo de vez, afundar e ir pro buraco de vez. E a pedido desse pai de santo, eu então comprei uma lista enorme de coisas que seriam usadas e pedidas por ele num trabalho espiritual. E ele me perguntou, antes de comprar os itens dessa lista, você não gostaria não de fazer um acordo? Antes de gastar este dinheiro, você não prefere não fazer um acordo com o rei do mal? Um pacto com o diabo? Eu disse que ia pensar. E ele me garantiu que se fizesse o trato, a minha vida iria mudar. Totalmente, para melhor. Desde que eu disse que eu teria, desde que eu teria saúde, que eu teria muito dinheiro e tudo que eu quisesse mais. E eu voltei para casa então pensativo. Nesta noite tive uma discussão feia com a minha mulher. Cheguei a espancá-la. Nesta mesma noite, meu filho de 17 anos saiu com o carro, sem ser habilitado, não demorou muito. E já vieram nos avisar que ele tinha sofrido um acidente grave. Tudo na mesma noite. Tudo. Coisas horríveis. Só. Pensei muito na proposta daquele pai de santo. Eu não acreditava no diabo. Eu não acreditava. Mas eu resolvi aceitar. O pacto. A proposta. Decidi aceitar. E foi numa noite que eu levei então tudo que ele me pediu, tudo que estava naquela lista, passei na casa desse pai de santo. Lá tinha 6 pessoas. Lá estavam 6 pessoas. Nós fomos em 8 numa veraneio que eu usava para transportar bebidas para casa noturna, para discoteca. Pegamos uma rua quase que deserta das proximidades lá de São Caetano. E nós rodamos muito, muito. A noite estava linda. O céu estava todo estrelado, era uma noite de sexta-feira. Até que num determinado quilômetro, o pai Antônio pediu que eu entrasse em um atalho e que seguisse até uma figueira, um pé de figueira. Fiz o que ele pediu, rodei alguns minutos, entramos num matagal fechado onde se destacava a tal figueira.
Retiramos todo o material do carro, colocamos junto ao pé da figueira e todos se prepararam. Colocaram roupas pretas e vermelhas, vestes pretas e vermelhas, e ali começou um ritual. Como disse, a noite estava muito linda, só que de repente, um vento forte veio e começou a balançar a árvore. O pai de santo dizia palavras inanarráveis aqui, coisas que eu não entendia, e levantava e baixava os braços. E os outros se sacudiam e gritavam. Foi assim. De repente eu estava no meio de um círculo de pólvora. E só vi um clarão forte na minha frente, seguido de uma explosão e um cheiro ruim, e enxofre, um cheiro horrível. Nessa mesma hora o círculo de pólvora pegou fogo, me deixando apavorado quando a fumaça sumiu, desapareceu. Estava ali na minha frente aquele mesmo homem grisalho. Bem na minha frente, só que agora ele estava vestido de preto, usava uma capa vermelha, trazendo um símbolo esquisito na mão esquerda que eu não entendi o que era, e o susto foi tão grande que eu caí. Eu desmaiei, mas eu via tudo. Eu caí, mas via e eu via tudo. Aquele homem se aproximou de mim, dando estrondosas gargalhadas e dizendo: "Você não acredita em mim? Diga, você não acredita em mim? E agora acredita?" Você sempre acreditou no outro rei dos homens, sem nunca ter visto, e achava que eu não existia. E de repente ele ordenou que eu levantasse. Foi incrível, eu levantei e não senti o peso do corpo. Ainda caído, foi horrível, mas o que aconteceu? Olhei para os lados, não vi ninguém, só eu e aquela coisa horrível, aqueles olhos terríveis. Ele disse que o que estava em pé era a minha alma. Meu corpo estava lá, largado, caído no chão, porque não tinha mais vida. Disse ele que eu era aquele no chão, o que estava caído. Eu era aquele, e naquele momento a alma sem corpo, tá entendendo? Ele disse então: "Vou te devolver a vida. Vou te devolver a vida. E você vai ter tudo o que desejar." Veja bem. Você vai ter tudo, mas quando completar 60 anos, eu venho te pegar. Eu venho te buscar. E você ficará para sempre comigo. Ele pronunciou uma palavra e sumiu. Tudo se apagou. Eu acordei, eu estava deitado sem roupas, nu, no terreno do Pai de Santo, com um ferimento no pulso direito. E ao meu redor, as pessoas que tinham ido comigo estavam fumando charuto, bebendo sangue, isso. Daquele dia em diante tudo mudou. Como num passe de mágica, em pouco tempo me transformei num dos homens mais ricos de São Caetano. Todas as mulheres bonitas me queriam. Vivi como nenhum ser humano sonhou em viver. Tive o que ninguém sequer sonhou ter um dia. Essa história, Tedeschi, já foi publicada inclusive pelo jornal Notícias Populares, na seção Coisas do Outro Mundo, há 2 anos. E eu estou desesperado. Hoje estou com 58 anos de idade. Se tudo o que ele falou for verdade, eu estou a um passo da morte, do destino fatal, do fim. Eu me arrependo de tudo, mas agora é tarde. Me arrependo, mas nada se pode fazer. Escrevi
para contar a minha história alucinante, para que sirva de exemplo para muitos que dizem dar a alma para ter tudo na vida. Eu tive sim, não posso reclamar, as coisas mais incríveis, coisas que não dá para um ser humano imaginar. Mas eu digo, não valeu a pena, eu tenho medo. Eu tô com medo. Todos os dias eu peço, ajoelhado a Deus, pela minha alma. Não sei o que será do meu corpo, nem da minha alma. E preciso do perdão de Deus. Também não sei se terei. Só sei de uma coisa. Se você acredita em Deus, tenha certeza que o rei do mal também existe. Então procure se salvar através de Jesus, através de Deus. Só Ele salva. Só Ele. Você está entrando em outra dimensão. Uma dimensão não só da visão e do som, mas da mente. Uma jornada para uma região assombrosa, onde os limites existem apenas em sua mente. Você está indo além da imaginação. Mas mesmo com a oferta exorbitante que ele me fez, eu decidi que não era o desejo, não tinha intenções de vender. Essa pessoa saiu, deu para ver, nervosa dali, tensa dali, e na porta ainda falou: olha, eu ainda vou voltar aqui, eu ainda vou voltar de novo e vou te convencer a vender. Ficou. Ele saiu antes, mas eu fiz um acerto com o diabo. Eu era proprietário de uma discoteca. Eu tinha uma casa de som, uma danceteria. E certa ocasião apareceu um senhor por lá de cabelos grisalhos, mal encarado, com uma voz embargada, uma voz rouca, uma voz estranha. Ele apareceu lá e perguntando quem era o dono, quem era o proprietário, para os funcionários ali que estavam à disposição dos clientes. Eu então me aproximei e disse: pois não, algum problema? E disse ser eu o dono dessa danceteria. Mas assim que eu me aproximei dele, logo que eu cheguei próximo dele, eu já comecei a sentir algo estranho, uma espécie de calafrios, arrepios pelo corpo inteiro. Fato, eu nunca tinha passado por isso antes, nunca tinha acontecido comigo antes. Assim que me aproximei dele, quando ele perguntava pelo dono, eu senti uma espécie de arrepios pelo corpo inteiro. E ele me perguntou direto: o senhor quer vender essa casa? Eu disse: não está à venda. Eu jamais venderia a discoteca, está me rendendo um bom dinheiro, tem uma boa frequência e eu gostava, além do mais, era o meu trabalho. E esse homem, ele foi seguindo, me fazendo propostas incríveis, oferecendo dinheiro, muito dinheiro, grana alta. Além da imaginação. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Tudo começou quando eu morava em São Caetano do Sul. Isso tem 8 anos mais ou menos. E eu fiz um pacto com o diabo. Exatamente isso, terrível, chocante.